O raro leão asiático da floresta de Gir, na Índia contra o urso preto americano. Conforme pedido nos comentários dos vídeos, eis que chegou a hora de duas feras icônicas estando prestes a entrar em rota de colisão, ou seja, dois animais de continentes diferentes. No entanto, considerando que em cativeiro acidentalmente ou propositalmente o combate acabou ocorrendo, quem se sagraria o vencedor desta batalha? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você curte assuntos como este, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho, para continuar recebendo os próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também de conferir aos vídeos já publicados. Antes de decretarmos um veredito, vejamos os itens mais relevantes a respeito desta batalha. Juba. Os leões machos costumam possuir uma juba, que pode atingir 24 centímetros de comprimento. No caso dos leões asiáticos, geralmente são menos volumosas, mas ainda assim consideráveis. Os pesquisadores costumam divergir em qual seria o propósito real de um leão macho possuir juba. Há aqueles que defendem que ela serve para a proteção do pescoço e nuca do leão nas lutas entre eles. Todavia, também há aqueles que defendem que, em realidade, o propósito dela é de atrativo sexual para as leoas. Pode ou não servir para os dois propósitos, em graus maiores ou menores. De qualquer maneira, embora não seja uma armadura, é algo que pode ajudá-lo a não encaixar uma mordida rapidamente contra caninos não muito grandes como o do urso preto americano. Por isso, neste item, ponto para o leão. Força da mordida. Em relação do próprio peso, estima-se que o leão possui uma mordida mais poderosa, como podemos observar. Mas em realidade, as estimativas são um pouco controversas. Embora exista o dado também estimado de 650 psi para o leão, muitos atribuíram isso a um exemplar juvenil. Outras fontes confiáveis acreditam que sua mordida possa chegar próxima dos 1000 psi, em contrapartida dos 800 psi do urso preto americano. Isso nos indica que provavelmente mesmo contra um urso preto maior, o leão ainda deva manter alguma vantagem. Por isso, neste item, ponto para o leão. Pele. Os grandes felinos possuem uma pele com certa resistência, elasticidade e durabilidade, que merece a menção. Porém, os ursos pretos tenderão a possuir uma pele ainda mais resistente e solta, além de poderem também contar com camadas de gordura antes da musculatura, que podem auxiliá-lo também a não ser atingindo em algum ponto vital rapidamente. A soma destes itens podem assim apresentar uma melhor resistência de pele em geral. Por isso, neste item, ponto para o urso preto americano. Dentição. O urso preto americano é um animal onívoro e costuma ter bastante componentes e predileção de vegetais e frutas em sua dieta. Porém, também pode consumir carne, podendo abater grandes animais. Para tal, possui uma dentição onívora, com os dentes caninos desenvolvidos. Por outro lado, o leão possui uma dieta carnívora, compondo num todo de dentes mais cortantes e principalmente caninos mais desenvolvidos do que este urso, algo que poderia dar vantagem para ele aqui. Por isso, neste item, ponto para o leão asiático. Garras. Os leões têm garras nas quatro patas, em forma de ganchos que podem agarrar e ferir bastante. O urso preto americano possui nas patas da frente garras frontais, que aparentemente podem ficar um pouco mais compridas, e também com o mesmo potencial, mas com garras menores nas patas traseiras, menos utilizadas. Aparentemente, um item acaba anulando o outro, onde o resultado mais justo aqui acaba se tornando o resultado neutro. Resistência. Felídeos costumam ser animais bastante explosivos, e isso pode consumir sua estamina. O leão não é diferente. Para correr, por exemplo, em troca de uma alta explosão de velocidade, ele pode consumir sua resistência, muito embora num combate ele possa tentar dosar isso. Já o urso preto
pode correr ou trotar por boas distâncias a uma boa velocidade, embora abaixo da velocidade máxima do leão, porém ele pode manter a velocidade por longas distâncias. Em Yellowstone, por exemplo, os cientistas observaram um urso negro correndo uma distância de mais de 3 km a velocidades de 25 a 28 km por hora. Isso nos revela uma melhor capacidade cardiorrespiratória para o caso do combate se prolongar. Portanto, neste item, ponto para o urso preto. Agilidade. Somam-se aqui também os itens de salto e velocidade. O urso preto, embora não pareça, pode ser ágil a curta distância e correr a velocidades de 45 e 50 km por hora. No entanto, o leão pode ultrapassar isso também saltando mais, e considerando a explosão física e os reflexos apurados típicos de felinos, tende a ter alguma vantagem aqui, seja na mobilidade ou para a aplicação de patadas, por exemplo. Por isso, neste item, ponto para o leão. Técnicas. O urso, como já visto no item dentição, tem uma dieta altamente onívora e variável, em grande parte de origem vegetal, podendo também consumir sobras humanas. Mas sabe-se também que podem se tornar predadores de ocasião ou até mais ativos na falta dos primeiros alimentos citados. Neste processo, muitas vezes, eles se utilizam muito mais de força do que técnicas, muitas vezes até consumindo animais ainda vivos, embora ele até possa visar pontos mais vulneráveis neste processo. Quando isso ocorre, geralmente eles preferem capturar animais jovens, filhotes, mas isso não impede a predação em adultos. Existe inclusive a predação em alces adultos, ao menos em fêmeas. Já o leão macho é um animal carnívoro e que pode participar de caçadas ou caçar caso seja nômade, e geralmente mata mais rapidamente suas presas, seja com mordida no crânio ou na nuca ou pescoço geralmente. Tanto o urso preto como o leão tenderão a utilizar suas garras para agarrar e morder. Porém, o leão tenderá a ser mais preciso, muito em conta de sua dieta. Por isso, neste item, ponto para o leão asiático. Ferocidade. Em relação a outros animais, embora nenhum deles esteja livre de poder ser intimidado, mesmo que por animais menores, é notada uma variação maior no urso preto em relação ao leão. O urso preto, mesmo podendo ser intimidado, isso não indica que, se ele não quisesse, não poderia eliminar o animal que o intimidou, mas sim que num suposto combate, se ele se intimidar e dar as costas, por exemplo, poderia oferecer maiores chances a um adversário como o leão. Por isso, neste item, ponto para o leão asiático. Força bruta. Leões são bastante fortes, já tendo sido vistos arrastando animais grandes como búfalos, por exemplo, podendo ter uns 10 homens de força de tração ou explosão ou mais. Já o urso preto americano é menos forte que um urso pardo, falando da América do Norte, onde estes últimos costumam serem maiores. Mas ainda assim, é um animal construído também para a força bruta. Eles necessitam dela na hora de procurar alimento. Eles são, por exemplo, capazes de virar casualmente pedras pesando mais de 140 quilos com uma única pata. É difícil saber a extensão total da força destes dois animais. A explosão física do leão deve ser maior. No entanto, é provável a força contínua de um urso preto, considerando a hipótese dos grandes exemplares, como veremos a seguir, possa lhe condicionar maior força bruta. Embora a força bruta do leão deva ser respeitada, a diferença pode ser pequena mesmo nessas condições. Ainda assim, o mais provável nessas condições seria ponto para o urso preto. Tamanho e peso. Este item foi deixado por último, pois pode vir a ser o item de grande relevância, pois o urso preto pode ter uma variação de pesos muito grande. No caso do leão asiático, o comprimento total recorde confirmado de um leão asiático macho é de 2,92 metros, incluindo a cauda, com relatos de indivíduos historicamente maiores e supostamente de um que chegou a pesar 306 quilos.
No entanto, em média, os machos são menores, com 107 a 120 centímetros de altura até o ombro, 1,98 m de comprimento cabeça e corpo mais uma cauda, variando entre 79 a 89 centímetros. Um leão asiático macho adulto pesa em média 160 quilos, com o limite usual descrito em 190 quilos. Já o urso preto americano, em geral, as variações são bem grandes, conforme a região. 120 a 200 centímetros ou 2 metros de comprimento de cabeça e corpo, mais 7,7 a 17 centímetros de cauda. 70 a 105 centímetros de altura até o ombro. O peso entre machos e fêmeas pode variar entre 41 e 250 quilos, de forma mais usual. Porém, se utilizarmos ursos pretos da Pensilvânia, foram descritos a pesar em média 182 quilos. Grandes ursos pretos machos da Flórida e Pensilvânia foram descritos a poderem ultrapassar os 300 quilos. Existiram, falando na América do Norte em geral, recordes ainda maiores, de ursos pretos selvagens acima de 400 quilos. Há uma menção de um urso abatido em 1972, que estimaram a medir 2 metros e 41 centímetros de comprimento e pesar 500 quilos. Como podemos observar, vai depender muito da região, mas se considerar regiões onde costumam serem maiores, o urso em média teria maior peso. Em máximas e recordes, o urso preto pode ficar mais corpulento e ter uma vantagem considerável mesmo frente ao relato do recorde do leão, que ainda assim pode passar de 100 quilos de diferença. Devido a essa soma, neste item, ponto para o urso preto. Conclusão geral. Como podemos notar, em teoria o leão apresentou um pouco mais de vantagens. Considerando minha opinião aqui, na prática, seria realmente possível que o leão pudesse as utilizar, principalmente se conseguisse intimidar o urso e o mesmo desse às costas. No entanto, se o urso se dispuser ao combate, no caso dos maiores exemplares, ele tende a pelo menos equilibrar a disputa. Frente a frente, ele pode se utilizar de seu tamanho, peso, força e resistência, física ou de pele. No entanto, quanto mais se aproximassem os pesos, neste caso, acredito que o leão tenda a conseguir empregar sua ferocidade, agressividade e maior habilidade de finalização com sua mordida mais perigosa. Assim, eu consideraria dois resultados possíveis. Com pesos aparelhados, atribuiria 65% de chances para o leão asiático contra 35% de chances para o urso preto americano. Com o urso com boa vantagem de peso, acompanhado do tamanho e força, dado os pesos altos ou máximos históricos, 45% de chances para o leão asiático contra 55% de chances para o urso preto americano. Fazendo uma média das duas, teríamos o resultado final de 55% de chances para o leão asiático contra 45% de chances para o urso preto americano. E aí, você concorda com este resultado? Discorda? Quem você acha que venceria essa batalha? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!